Começa agora o Podes, o podcast do Espírito Santo, uma realização dos cartórios de protesto. Aqui conversamos com lideranças, empresários e empreendedores e profissionais que contribuem para o desenvolvimento empresarial do nosso estado. Bem-vindas e bem-vindos ao Podes, o podcast do Espírito Santo, uma iniciativa e realização dos cartórios de protesto. Eu sou o Rubem Rochel e estarei com vocês nesse nosso bate-papo. E hoje nós vamos conversar com o André Spalenza, ele que é coordenador do Observatório do Comércio do Conect FEComércio Espírito Santo, para entender aí um pouco dos desafios, oportunidades e perspectivas da economia capixaba. André, seja muito bem-vindo ao Podes. Muito obrigado pelo convite, estar aqui hoje falando sobre economia capixaba, né? E num momento que o Espírito Santo ele performa muito bem, quando a gente fala de economia. E vamos já entrar falando disso, né? Começo de ano. Sim. Né? Como é que você avalia aí esse atual momento da economia capixaba? Então vamos lá. Para a gente entender o momento atual, é importante a gente voltar alguns anos, né? Eu até falo, para a gente entender o presente e ter ferramentas para o futuro, a gente tem que ir nos dados. Visitar o passado. Para conseguir analisar o presente, entender o presente e ter ferramentas para o futuro, para tomada de decisão. Para planejar o nosso futuro. E aí a gente, indo na série histórica, né, de uns 5 anos para cá, a gente teve em 2020 um momento muito marcante, que foi a pandemia. Então a gente viu a economia cair, e ela caiu muito durante o ano de 2020. E a partir de 2021, a gente começa a observar crescimento. Só que a gente não pode falar que esse crescimento foi desenvolvimento, né? Houve um crescimento muito acentuado de 2021 a 2023, e aí de 23 para cá, a gente já consegue falar de desenvolvimento. Então aí a gente observa que 23 foi um ano muito marcante de virada de chave. 24 a gente observou grandes momentos de crescimento, e 25 cresceu menos do que 24, mas não porque a economia se desenvolveu menos, porque ela entrou num patamar considerado satisfatório. Estabilizou, a gente pode dizer isso? Sim, mas só que mais do que isso, ele cresceu, só que falando de números, né, ele não cresceu o mesmo valor que 2024 por uma questão de quantidade mesmo, né? Só que 25 a gente teve um ano muito marcante. Então a gente consegue se desenvolver em setores aqui, por exemplo, serviços em alta, o comércio como um total, o varejo em 25 movimentou aí mais de 100 bilhões de reais. Então 25 foi um ano muito bom para a economia capixaba, e com boas expectativas agora para 2026, né? Agora, por um outro viés aí, a gente tem dados da pesquisa PEIC, né? A pesquisa de endividamento e inadimplência, que mostra aí também uma queda da inadimplência, mas é uma queda muito relativa, porque a gente está em um patamar de 33,3% em 2025. O que isso indica, André? Como que você vê esses dados? Esse é um ponto. A gente tem, primeiro é importante para o nosso ouvinte entender a diferença entre endividamento e inadimplência, né? Porque acaba sendo um pouco confuso para quem não está habituado. Endividamento é qualquer pessoa que tem um compromisso financeiro. Então, se eu tenho um cartão de crédito que eu vou pagar daqui a um mês, eu tenho uma dívida. Certo. O endividamento por si só não é um problema. O problema é a inadimplência, quando eu não consigo pagar essa dívida. Aqui no nosso estado, a gente tem uma taxa de endividamento uma das maiores do Brasil. A gente está aí em 90% mais ou menos endividamento. Pessoas que têm compromissos financeiros. Tem dívidas. Isso, cartão de crédito. Cartão de crédito, ele é o maior. Dependendo da faixa de renda, varia. Por exemplo, as faixas de renda maior, elas vão muito para financiamentos de imóveis, de carro. As faixas de renda menor, elas vão muito para carnês, crédito pessoal, e aí a gente tem uma taxa de inadimplência historicamente muito alta. Você colocou um número, né, que isso, pensando em termos de Brasil, ele não é um número baixo. A gente é um estado
que tem essa taxa de inadimplência pessoal, né? Sim. Só um parênteses, quando a gente vai para empresarial, a gente é o estado menos inadimplente, tá? Pois é, a gente vai conversar sobre isso também. E aí, quando essa taxa de inadimplência ela está em alta, isso prejudica o consumo. Sim. Porque se eu tenho dívidas em atraso, Uhum. eu não consigo alocar minha renda para consumir. Exato. E aí agora, nesses meses, né, nesse início de ano, fim do ano passado e início desse ano, a gente observa um movimento de queda. Por quê? Muito devido ao 13º. Então, quando o 13º chega, as pessoas usam parte dessa renda, né, desse salário, para arcar com suas dívidas em atraso. E aí começam o ano com mais recursos. Então, respirando, exatamente. Com possibilidade já de adquirir novas dívidas. Adquirir novas dívidas, e olha que interessante, a gente tem um comportamento que a gente tem observado, que o perfil do consumidor ele está mudando. Por exemplo, aqui no Espírito Santo, as dívidas maiores, elas têm diminuído. Certo. Então, as pessoas elas estão um pouco mais atentas ao que elas vão comprar e planejadas. Por exemplo, dívidas de produtos mais caros, né? A gente está vendo que a dívida em relação a esse produto está diminuindo. A gente vai falar disso, André, um pouquinho mais para frente, mas eu queria voltar aqui um pouco mais para o Estado. Você falou em crescimento, né? A gente teve aí um crescimento aí nesses últimos anos. Quais são os setores aí que mais impulsionaram esse crescimento recente? Tá, quando a gente fala de serviços, por exemplo, a gente tem 2 tipos de serviços que se destacam aqui bem forte. Serviços de transporte e logística. Em 2025, esses serviços de transporte e logística movimentaram aí quase 30 bilhões de reais na nossa economia, mostrando o tamanho do transporte da logística para o nosso estado. É um segmento que ele já vem se destacando nos últimos anos. E um outro tipo de serviço que se destacou foram os serviços prestados às famílias. O que é isso? Bares, restaurantes, alimentação fora do lar em geral e muitos dos serviços voltados, por exemplo, ao turismo. Certo. O Espírito Santo ele tem crescido no que é turismo. Então, em 2025, a gente teve um crescimento desses serviços prestados às famílias aí com quase 20% em relação a 24%. O turismo aqui no estado ele está se mostrando como muito relevante para a economia capixaba e está aí os serviços prestados às famílias crescendo muito e, por outro lado, os de transporte e logísticas, que já eram um ponto da economia que já estava aí estabilizado, de certa forma, em crescimento. Então, eu destacaria esses 2. A gente pode associar isso também ao crescimento do comércio? Pode, com certeza. E falando de comércio, o que se destacou? Farmácias e produtos farmacêuticos, né? Quando eu falo de farmácias e cosméticos, entra aí, a gente não está falando só de remédio, certo, né? Hoje a gente compra... O pessoal não está mais doente, não. Tá também, né? Mas a gente está falando de toda aquela gama de produtos vendidos ali. Sim. E um outro que se destaca, vestuário e calçado. Vestuário e calçado, no ano de 2025... performou muito bem o ano inteiro. Não só nas datas festivas, que a gente já espera que eles performem bem, mas esses 2 segmentos do comércio, no ano passado, performaram muito bem, né? Então, assim, se a gente for fazer um resumo, o que performou bem? Serviços, transporte e logística e serviços prestados às famílias, comércio, vestuários e calçados com bom desempenho e farmácia, perfumaria e cosméticos. E a gente pode pensar aí um plano mais amplo aí, que o Espírito Santo está conseguindo diversificar a sua economia, saindo aí da questão do petróleo, do minério. Tá, com certeza. Isso é muito importante quando a gente fala isso de diversificação econômica, né? Exato. A gente tem inclusive um estudo que a gente vai publicar em breve, sobre diversificação econômica dos municípios capixabas. Isso é necessário para o desenvolvimento do Estado. Com certeza. A gente está desenvolvendo esse estudo.
entendendo a questão do tamanho do município e como é que ele tem a questão da diversidade econômica. Quando a gente fala do Espírito Santo como um todo, a gente está alcançando. Hoje, o nosso estado, ele não é um estado mais que depende de um único produto. E aí eu estou falando de comércio como um todo. E aí o comércio e os serviços, eles são um termômetro muito importante para a economia. Qual é a representação do comércio hoje no PIB? Tá próximo de 70%. Poxa, é super alto. Entre 65 e 70 aí, né? Pelo IBGE, ele divide o industrial, a agricultura, a agropecuária, e aí ele chega nos serviços que envolvem o comércio. Certo. Então tá mais ou menos nessa porcentagem. É muito alto, e aí por isso que eu digo também a importância do comércio e serviços. E como termômetro da economia. A indústria é super importante, né? E a indústria traz um desenvolvimento. Só que quando a gente vê comércio e serviços desenvolvendo, é sinal que a economia está madura. A gente pode pensar aí também na questão do consumo das famílias, quer dizer, está havendo um consumo maior por parte das famílias. Há um aquecimento no mercado? Tá vendo sim um aquecimento, muito devido à renda, né? A gente tem uma taxa de desemprego hoje que está em 2,4%. É baixa. É bem baixa, é a menor dos últimos 5 anos. Tecnicamente falando, a gente está próximo aí do pleno emprego, né? Então as pessoas estão ocupadas. Então, estão ocupadas, elas têm renda. Se elas têm renda, elas conseguem alocar isso na economia, né? Claro que a gente tem muita coisa para desenvolver ainda. Por isso também, seguindo esse raciocínio, as pessoas estão saindo do vermelho. Sim, a renda é uma parte muito, muito importante, né? Então, se eu tenho emprego, se eu tenho renda, eu consigo arcar com as minhas dívidas em atraso. Então, é muito devido a isso também. André, qual que é o papel do comércio varejista nesse cenário? O comércio varejista, ele tem um papel muito importante, né? Só para te trazer um número, assim, né? No ano passado, 2025, o comércio como um todo movimentou aí 310 bilhões de reais e o varejista aí mais ou menos 100. Né? São estimativas que a gente faz, certo, né, de movimentação. Então, o varejista, ele tem um volume menor, só que o varejista tem uma importância muito grande dentro do... o dia a dia. É o dia a dia. E ele é a porta de entrada ali do comércio, né? A questão das lojas. Ele movimenta muito a questão de emprego. Então, o comércio varejista hoje ele tem uma função muito importante até de termômetro do comércio como um todo. Ele tem volumes, né, se você for observar individual, menor, só que se você for ver como um todo, ele tem grandes volumes ali de emprego, de movimentação financeira, tanto que ele movimentou aí no ano passado 100 bilhões de reais na economia capixaba. André, uma questão aí que me surge é a questão você falou, a gente está muito próximo aí do emprego pleno. Tá, sim. Como é que a gente faz para conseguir mão de obra? Porque esse é um dos principais pontos aqui que os nossos entrevistados trazem. Tá faltando mão de obra, tá faltando mão de obra. Acredito que no comércio também esteja da mesma forma. Sim. Como resolver essa equação? É a pergunta de milhões, né? É isso. Não tem uma resposta. Ou importar a gente, é isso? Não. Importar a mão de obra? Não, eu acho que aqui o ponto é muito mais entender o mercado e o momento, né? Para conseguir encontrar possíveis soluções. É uma discussão que está sendo feita, né? A gente está com uma taxa de desemprego em 2,4% e muita desse emprego ele não está no mercado formal. Tá? Então, é entender que a economia mudou. Então, Sim. As relações de trabalho, elas mudam. Então, hoje a gente tem muito forte, por exemplo, os aplicativos. Exato. Então, as pessoas buscam alternativas. Então, por isso que é importante alguns pontos. É importante o alinhamento entre oferta e demanda, lei básica de mercado. Qualificação profissional, porque através da qualificação profissional se aloca bons empregos. E aí a qualificação profissional tem um papel muito fundamental.
Então, a educação como um todo, eu sempre vou nesse ponto, a educação é extremamente importante. Então, não tem uma fórmula, mas é entender que o mercado de hoje ele mudou. O digital permitiu formas de trabalho que antigamente a gente não tinha. Exato. Então, a gente tem que entender qual é esse formato de trabalho. O que as pessoas buscam e o que quem está empregando busca. Porque tem que ter um match. Não adianta, se eu busco emprego, estou buscando X e quem me oferece está entregando Y. Não vai ter o match. Nem por parte de um, nem por parte de outro. Então é importante esse alinhamento como um todo, né? Tem que ter uma conversa geral de uma reorganização do mercado de trabalho. É uma conversa, não diria que reorganização, não sei. Mas sim, tem que haver esse match, né? Quem oferece por um lado e quem procura por outro, né? Perfeito. Vamos voltar na questão aí do crescimento. Aí. Quais setores vocês analisam lá que tem um maior potencial de crescimento aí para os próximos anos? Tá. A gente, lá na FEComércio, né, a gente analisa o comércio de bens, serviços e turismo. Certo. Então, a gente vai para toda essa análise. Então, o que a gente analisa? A gente divide em alguns segmentos, né? Consumo, que vai muito mais na ideia de inadimplência, intenção de consumo das famílias. A gente vai para o comércio e serviços como um todo. A gente tem uma parte que é para a saúde, por exemplo. Então, a gente analisa o segmento de saúde. A gente analisa emprego. E aí, se a gente fala de economia, o que a gente vê que tem um potencial muito grande é a questão do logística, Espírito Santo. Então, a gente tem transporte e logística, como a gente comentou. É um segmento que vem crescendo e que tem um potencial muito grande. O Espírito Santo pode se tornar aí um hub na área de logística? Já está se tornando, né? Hoje o Espírito Santo ele é referência em transportes. Mais do que transportes, a gente tem benefícios, por exemplo, de importação. Então, muitos produtos chegam por aqui. Aeronaves, por exemplo, são desembaraçadas aqui no Espírito Santo e muitas vezes esses produtos não chegam nem fisicamente, mas eles são desembaraçados aqui. Certo. Então, a gente já é um hub de transporte, de entrada, né? E também somos referências em transporte, porque a gente tem os 3 modais integrados. A gente ainda tem coisas a desenvolver. Ainda carece de uma melhoria na infraestrutura. A malha rodoviária, aqui no Espírito Santo, a gente ainda carece de desenvolvimento, mas a gente tem integrado esses 3 modais, né? E aí o Espírito Santo, devido também ao seu tamanho, a gente tem uma característica natural, que a gente é um estado compacto, né? Não é pequeno, é compacto. Muito bem. E isso facilita, por exemplo, o escoamento das mercadorias. E a gente está bem localizado. Hein? A gente, geograficamente, a gente deu muito certo. Tanto para a questão das logísticas, como para o segundo ponto que eu vou falar agora, o turismo. Certo. O turismo também é um viés aí interessante para quem pensa em futuro do Espírito Santo. Futuro, sim. Para quem pensa em futuro, o turismo ele é um segmento, serviços voltados ao turismo, né? Quando eu falo de turismo, eu estou falando serviços prestados às famílias, hospedagem, entretenimento, o transporte, aí aeroporto, rodoviária, tudo integrado, né? Que é o que a gente entende como serviços turísticos voltados. E hoje o Espírito Santo ele tem se tornado referência pela característica natural, física que a gente tem de ser um estado pequeno e ter montanha e praia do lado. Então, olha como isso facilita tanto a questão da logística quanto o turismo. Exatamente, né? Exatamente. E é um segmento que tem crescido a níveis muito altos em relação, se eu comparar com o Brasil, por exemplo. E são interessantes diante aí de uma reforma tributária que vai estar focando justamente nessas áreas, né? Sim, a gente está acompanhando aí a discussão da reforma tributária, né? E o turismo, né? Ele é tido como um amortecedor, né? Uma salvaguarda aí. Exatamente isso. Então, por isso tão importante esse desenvolvimento do turismo.
Eu queria voltar na questão do papel da inovação e das startups. Como é que você vê essa questão nesse processo? Hoje a gente vive uma mudança de mercado como um todo, um boom digital, que é inclusive o que a gente chama de economias do futuro. Ontem eu estava num evento que eu fiz uma apresentação sobre isso. O que é o futuro, né? Pois é. Economias do futuro. Quais economias elas estão em alta e tendem a crescer e se fortificar daqui para frente? E aí o boom digital, a economia digital, ela é muito forte. E aí quando a gente fala de inovação, a inovação muito se passa pelo digital. Sim. Hoje não tem como eu falar de inovação e não envolver o digital. Até deve ter, mas muito pouco. Então, quando a gente está falando de novos negócios, novos formatos de negócios, a gente vê esse boom acontecendo. Tá aí empresas em novos formatos, as chamadas startups. Só que aí eu gosto particularmente de considerar empresas, entende? Sim, independente da nomeação da específica. nomeação, né? Até porque é muito relativo. Startup pode ser uma startup bilionária, em grau de maturidade. Então, por isso que de 10 anos. Pois é. E aí, o que define, né? A inovação. Então, só que pensando em economia, né? Enfim. Então, sim, o futuro passa pela inovação e aí eu vou pro digital. E a inovação, ela passa pelo digital. Pelo digital, eu tenho alguns pontos do que passa, né? Pelo digital, pelo criativo e um terceiro ponto, pelo sustentável. Hoje... Isso é necessário, é uma discussão necessária, né? É necessária. A economia verde é uma das economias do futuro. Ela não é só marketing, ela é uma questão de legislação, ela é uma questão de diferencial competitivo, então se passa por esses pontos, né? Não tem como hoje você não falar de sustentabilidade quando a gente está falando de economia de negócios. Quando a gente olha para o futuro do Espírito Santo, a gente vê um quadro bonito aí, né? Uma pintura bacana, né? Quais seriam os principais entraves aí para esse desenvolvimento econômico? Tá, falando de entraves, né? A gente tem ainda a questão dos custos. Isso é alto no Brasil. São altos, e aqui no nosso estado também. Então, a gente tem a questão dos custos, por exemplo, operacionais, que a gente precisa desenvolver. A gente tem uma oportunidade muito grande quando a gente fala de malha ferroviária, até pela logística e transporte capixaba, mas ainda é um ponto que a gente tem que desenvolver, a malha ferroviária, a malha rodoviária, desculpa. A malha rodoviária e ferroviária também, na verdade. Pois é. Temos uma ligação para o sul que está faltando. Exato, você foi no ponto que eu queria falar. Então, são pontos que a gente tem que desenvolver, né? E aí, continuar investindo fortemente no turismo, passando pela qualificação. A gente já desenvolve um trabalho legal de qualificação aqui no estado, mas esse trabalho ele não pode ser esquecido. Então, quando eu estou falando de desenvolvimento, o desenvolvimento tem que passar pela qualificação profissional. Né? Então, é um ponto é uma potencialidade que a gente tem que estar atento. Então, eu citaria esses pontos. Né? A gente pode pensar em burocracia também, a questão do crédito limitado, né, em função até dos juros altos. Dá para fazer uma análise também por esse viés? Dá, mas aí essa questão não ficaria restrito só ao Espírito Santo. Mais geral. Né? É uma questão geral, mas que também é um entrave aqui. Né? A gente tem ainda um custo de crédito alto, a gente tem juros altos, o IPCA capixaba, ele, em alguns momentos ele está em alta, em alguns produtos a gente acompanha que ele diminui, por exemplo, nos supermercados, mas em outros ele cresce, né? Então a gente tem essa questão, sim, que é uma questão Brasil e que reflete também no nosso estado. Então, sim, é um desafio que a gente tem aí que entender, né, e trabalhar nos próximos anos. Na contramão, o nosso risco fiscal aí não é tão preocupante. Não, o nosso risco fiscal é um dos menores do Brasil. Né? A gente tem essa característica.
A gente está aí top 5 há alguns anos. Aqui a gente tem um risco fiscal muito baixo, a questão de empresas. Então, o Estado, inclusive, tem atraído muitas empresas de fora devido a esse risco fiscal baixo. E isso é uma potencialidade forte que a gente tem, que tem que ser explorada também. Agora, você falou de uma coisa, da questão da informalidade do mercado. Como é que isso afeta e como lidar com essa questão da informalidade? Eu volto na qualificação. Esse Qualificação é um ponto central. E o match entre oferta e demanda. Quem procura e quem oferta o trabalho. Então tem que ter esse match. Os dois têm que estar de acordo. Né? E aí quando a gente vai para o mercado, a gente vê isso. A informalidade ela está em alta, né? Taxa de desemprego menor patamar da série histórica, mas informalidade crescendo. Então é um movimento da economia. E aí muito devido a essa questão das novas economias que vem surgindo, a economia do compartilhamento, né, que entra aí também Uber, toda essa questão de entregas, né, aplicativos de delivery, os trabalhos informais que têm dado um boom nos últimos anos, que têm sido alternativas buscadas pelos trabalhadores, né? Então, 2 pontos, não tem como eu fugir deles. Qualificação profissional e acordos bilaterais, né? Voltar num outro ponto também que você tocou, que eu acho que é extremamente importante, a questão da sustentabilidade. Tá. O comércio está preparado para essa transição verde? O comércio está se preparando, eu diria. Né? Hoje, a economia verde, né? Só para a gente contextualizar, a economia verde ela tem 2 pontos distintos. Uma que é proteção ambiental, né, que é a que mais emprega pessoas, diga-se de passagem, aqui falando de empregos sustentáveis. Pensando em qualificação também? Pensando em qualificação também. E a gente tem um outro ponto que é a economia circular, né? Sim. E aí isso entra muito, por exemplo, em reaproveitamento de resíduos, reciclagem, utilização em sua máxima capacidade. Então isso gera economia de recurso, por exemplo. Então o comércio ele está se preparando e ele está entendendo que isso pode ser lucrativo também, mais do que uma necessidade. Isso pode gerar economia, por exemplo, de recursos. Se eu utilizo o meu recurso em sua capacidade máxima, eu consigo economizar. Um exemplo, se eu tenho, por exemplo, um prédio, eu tenho uma sala que eu não estou utilizando, eu posso sublocar essa sala, por exemplo. É um recurso que eu tenho, que eu subloco, consigo receber, né? E ao mesmo tempo eu consigo que outra pessoa consegue alugar aquele espaço ali pagando menos, por exemplo. Isso de certa forma entra. Se eu tenho, pensando em pessoas físicas agora, se eu tenho um produto que eu não uso, eu posso, por exemplo, alugar esse produto cobrando menos para uma outra pessoa que vai usar. Um maquinário ou alguma coisa assim. Maquinário, sim, exatamente. Esses dias, por exemplo, eu aluguei aquela câmera de água com uma pessoa que tinha. Então, a digital, hoje, a nossa era digital, permite que eu faça isso com pessoas que eu não conheço. Né? Exato. Então eu consigo, tanto em termos de empresas quanto em termos de pessoas físicas, a gente consegue que o recurso seja utilizado. Isso é sustentabilidade e isso é receita também. Né? Claro, então o comércio está entendendo isso e está se adaptando. A essas modernidades, vamos chamar assim? Essas modernidades, é o que é... A nova forma de comércio. A nova forma de comércio. André, vamos pensar agora um pouquinho aí na questão do consumidor, né? Como é que está o comportamento hoje do consumidor capixaba? A gente tem alguns pontos. Eu gostaria só de voltar na última pergunta, só um último comentário. Claro. Tanto está o consumidor, os empresários, o comércio estão se adaptando a essa nova forma de comércio,
como, por exemplo, uma das nossas filiadas lá, ela tem uma loja de roupas. Ela é um exemplo muito, muito claro nisso. Ela vende roupas de festa. E aí ela está começando um negócio agora de alugar as roupas de festa. Certo. Ela entendeu que, por exemplo, ela poderia pegar um vestido de festa, por exemplo, de uma mulher que compra o vestido e não usa 2 vezes, por exemplo. E ela aluga esse vestido. É muito mais lucrativo para ela quando esse negócio dela começar a operar dessa forma, né? E a pessoa que aluga paga menos. Perfeito. Então é um negócio que beneficia os dois. Agora, André, pensando no consumidor capixaba, como é que está o comportamento do consumidor hoje aqui no Espírito Santo? A gente tem um consumidor que está se planejando mais para grandes compras. Então, por isso que quando a gente fala de compras maiores, a gente vê que tem uma queda em alguns períodos do ano. Por exemplo, dezembro, que é um mês de festas, compras maiores não são tão comuns. Olha. Novembro, Black Friday, por exemplo, eletroeletrônicos estão mais comuns. Em novembro, cresce muito devido às promoções. Tanto que novembro, que é o mês de Black Friday, é um dos principais meses pra gente aqui. O consumidor está mais consciente aí em relação a essa questão de compra, de crédito? Sim, o dado leva para esse caminho, sim. A gente observando os meses, onde sobe, onde desce, a gente entende que ele está mais atento às promoções e um pouco mais consciente nessa questão do crédito, das parcelas que ele divide. E assim, uma outra característica, a gente tem uma população que envelhece. O Espírito Santo, ele hoje é um dos estados que mais envelhece. Então é um consumidor também, pensando em comportamento, com perfil um pouco mais diferenciado, hein? Um pouco, eu diria, longevo, né? Então, o perfil do consumidor, ele vai muito nesse sentido. E mudou. Atento às promoções, né? É muito devido também à economia digital, porque hoje a gente tem acesso à informação. Eu não preciso... A possibilidade de busca aí pelo melhor preço, pelo produto, pelo melhor produto. Sim. Eu consigo analisar produtos diferentes sem sair da minha casa. Eu não preciso ir na loja fazer análise de preço. Eu consigo fazer pela internet. E a inteligência artificial ainda te traz as diferenças entre eles e as possibilidades de preço. Traz. Então a gente consegue fazer essa pré-análise, né? Então, por isso que hoje a gente tem um consumidor mais atento a esse calendário de promoções. E a gente tem um outro perfil também de consumidor, um consumidor mais ligado à experiência. Então, por exemplo, quando eu falo de comércio, e aí eu vou especificamente para o varejo, tá? O varejo hoje, a gente tem uma expressão que a gente usa que é a servitização. Eu estou vendendo um produto do varejo, mas ao mesmo tempo eu estou vendendo um serviço. Ele não pode estar mais desassociado. Os serviços, eles fazem parte da venda do produto. Já está embutido. Ele está. É um movimento que a gente tem observado que está cada vez mais frequente. É a venda de experiências, né? E aí vai indo para os serviços puros, por exemplo. Restaurantes especializados em comida afetiva, por exemplo. Certo. Que está dando um boom. Então, esse tipo de experiência para o consumidor, ele está aumentando. Então, o consumidor hoje, ele é um consumidor mais atento, ele é um consumidor que pesquisa mais e é um consumidor que valoriza a experiência. Perfeito. André, vamos um pouquinho aí para o lado pessoal aí. Como é que você começou sua carreira? Como é que foi sua trajetória aí na FEComércio? Tá. Então, eu sou pesquisador, né? Formei em administração, mestrado e doutorado. O meu doutorado eu fui para a área da antropologia econômica. Legal. Que casa muito com o que eu faço hoje, porque no observatório, só para explicar um pouco o que é para o pessoal que está ouvindo, antropologia econômica ela vai muito no sentido seguinte: a economia é economia para quem?
Entender as pessoas. Entender as relações. As relações. Então, né, o que isso impacta? Né? Então, se eu tenho taxa Selic, entendeu? O que a taxa Selic impacta a vida das pessoas? Porque aí a noção de economia ela é muito antes Exato. Pois é. da própria economia, né? Então, vai muito nesse sentido, e é muito nesse sentido que a gente trabalha lá no observatório. A gente traz dados econômicos, o nosso coração é a economia. Esses dados são públicos? Tá. Como é que a gente faz? As nossas fontes, a maioria são IBGE, a gente tem CAGED, a gente tem muitas coisas da CNC, então a gente faz o levantamento de fontes públicas e nós fazemos algumas extrapolações também. Por exemplo, a movimentação financeira. Eu falei aqui vários durante o... Sim. 310 bilhões, 30 bilhões, esses números a gente que calcula, com base em dados públicos, usando fórmula, né? Econometria, estatística, aí a gente calcula. Então a gente faz esse monitoramento da economia como um todo, né? E é muito importante fazer isso porque a gente tem basicamente alguns clientes, né? Quem que é beneficiado? Imprensa e pessoas de forma geral. Por exemplo, eu estou aqui hoje, né? A gente está fazendo uma divulgação desses dados. Um apanhado econômico, né? E empresários individuais, né? Sindicatos que utilizam ali do que a gente está trabalhando. Então, por isso que é muito importante o contexto, né? Que é o que eu estou comentando. Exato. Economia, mas para quem? Com contexto. Então, a gente tem essa preocupação muito forte, né? Os dados Vamos e metodológicos. Por aí. Como é que você foi parar lá na FEComércio? Tá. Então, eu sempre... eu sou professor também, né? E pesquisador. Então, a minha vida... tanto a acadêmica, depois que eu voltei do meu doutorado, comecei a dar aulas e fazer pesquisas. Tenho uma passagem pelo Instituto Jones, que é o IBGE daqui. Sim. E na época eu entrei na FEComércio em 23 como pesquisador, como equipe técnica. E aí na época eu estava como professor do IFES, e pesquisador na FEComércio, no Observatório do Comércio, indo nesse mesmo caminho. E aí, em 2025, eu entrei para fazer na liderança do observatório. Então, estou coordenando o observatório, tem um ano, mais ou menos. E hoje eu não estou dando aula por causa do tempo, né? Mas eu sou professor ainda. E qual foi o seu maior desafio aí nessa migração aí da academia para o dia a dia? Como é que você se virou, né, nessa situação? Você tocou num ponto muito importante, né? Quando a gente fala de pesquisa, e aí eu falo de contexto, só que a pesquisa ela tem que ser metodológica, ela tem que ter lastro, ela tem que ser acadêmica, né? Não acadêmica na forma, mas acadêmica no conteúdo. Sim. Então, por isso é tão importante, quando eu falo de pesquisa, essa preparação. Quer dizer, eu estudei 10 anos da minha vida contando tudo para conseguir fazer pesquisa. Perfeito. Então, por isso que é importante, quando a gente fala de pesquisa, a gente ter formação, né? E aí a gente vai para a academia. E aí, o outro ponto, a academia tem que produzir coisas que beneficiam as pessoas. Claro. Então, fazendo esse duo, né? Entre o que é acadêmico, lastro, e estando dentro de uma federação de comércio, eu consigo fazer pesquisas e conseguir levar essas pesquisas que a gente faz para o cliente final. Para o dia a dia. Sendo aplicável. Então, por isso é tão necessário e importante essa parceria, eu diria, né, entre academia e mercado. E, infelizmente, a gente não tem tanto. Então, assim, eu até chamo a atenção da importância da interação entre academia e mercado. E a gente tem tido os resultados muito bons lá no observatório com essa interação academia e mercado. E pensando questão fora do Brasil, por exemplo, isso é muito comum. Pois é. Então, é um comportamento que a gente tem que trazer para cá.
essa interação entre o que é acadêmico e o que é mercado. Tem que estar junto. Perfeito. André, nós agradecemos muito a sua participação aqui no Pods, né, por essas reflexões, né, em relação ao futuro da economia capixaba. Acredito que quem está nos acompanhando aí gostou muito dessa nossa conversa. Eu que agradeço o convite. É muito bom estar aqui, né, fazendo essa divulgação, a gente conversar um pouco sobre economia, falar sobre da importância do que é acadêmico e o que é mercado, e essa junção, né, e falar isso de forma prática. Porque o que a gente fez hoje aqui foi basicamente fazer isso. Eu trouxe números e a gente discutiu como é que isso é refletido na economia, nas pessoas. No consumidor. Então, obrigado pelo convite. Nós agradecemos mais uma vez e agradecemos a você que nos acompanha aqui no Pods, o podcast do Espírito Santo, uma iniciativa e realização dos cartórios de protesto. Até o próximo episódio. Esse foi mais um episódio do Pods, o podcast do Espírito Santo, um projeto dos cartórios de protesto. Até o próximo episódio.